Olá, como havia prometido, né, vou gravar alguns vídeos para falar acerca de Cabo Verde, sua cultura, sua literatura, alguns costumes, a sua culinária, né, as suas ilhas de uma forma geral. Então, para início de conversa, nós vamos abordar nessa primeira parte a ilha de São Vicente. Eu coloquei novamente, né, o slide do mapinha com a disposição das ilhas, né, as 10 ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. E aqui no grupo do Barlavento nós temos então esta ilha, que é considerada a mais cosmopolita do arquipélago, né? E também a ilha que abriga a capital cultural do arquipélago. É sempre válido lembrar, né, que foi na ilha de São Vicente, por causa do Porto Grande ou Porto do Mindelo, né, que foi onde nasceu, então, a revista Claridade, a revista que foi responsável por modernizar as letras cabo-verdianas, a literatura cabo-verdiana. A partir do surgimento da revista Claridade no ano de 1936, né, pelo grupo de escritores Manuel Lopes, Baltazar Lopes e Jorge Barbosa, a literatura cabo-verdiana passa, então, a abordar os problemas que eram inerentes a Cabo Verde. Até então, nós tínhamos uma produção literária, mas que abordava temas que eram ligados à cultura, mais a cultura greco-latina, né, a cultura portuguesa, do que propriamente sobre Cabo Verde, né? Então, estes três nomes, eles passam a ver que, para tentar solucionar os problemas que eram de Cabo Verde, dos cabo-verdianos, era preciso falar a respeito desses problemas, né? E a literatura seria uma forma de dar a conhecer problemas do povo, né? O mal que, por exemplo, a seca produzia em Cabo Verde. Então, estes três nomes, eles vão liderar um grupo que ficou conhecido como o Grupo Claridoso, né? E vão, a partir de então, fincar os pés no chão, que era o lema da revista Claridade. Como eu disse, antes havia uma produção literária no arquipélago, só que os poetas, por mais bem intencionados que eles estavam, e devido à atmosfera cultural que girava em torno dessas pessoas, né, desses poetas, desses escritores, desses intelectuais, eles abordavam temas que não tinham nada a ver com Cabo Verde, né? Então, eles foram chamados de nativistas ou pré-claridosos, né? Alguns deles já chegaram a mencionar, né, a abordar alguns problemas que eram inerentes a Cabo Verde, mas não era a tônica, né? Então, a partir do momento em que surge a revista Claridade e o grupo Claridoso, né, essas questões elas vão estar mais presentes, né? E foi uma revista que teve a sua publicação inicial em 1936
e que vai até o ano de 1960, né? Então, neste período de tempo, foram 9 números publicados desta revista, né? E várias obras, vários nomes, né, surgiram, deram, né, a estampa, a sua produção literária, a partir, então, da publicação desses números de intervalos, né, irregulares, justamente porque havia uma escassez de recursos, né? Só que, para falar um pouco mais sobre a revista Claridade, com um pouco mais de detalhes, eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Ilha de São Vicente, né? Que eu mencionei, pertence ao grupo de ilhas do Barlavento, né? Aqui temos o mapa, né, com alguns pontos, né, importantes da ilha. É importante a gente ressaltar que são 75, mais ou menos 75 mil habitantes na ilha. Essa ilha, ela passa a ser habitada, a ser ocupada a partir da segunda metade do século XIX. Então, devido à presença do porto, né, esse porto que está na Baía do Mindelo, que é chamado de Porto Grande do Mindelo, né, é um porto, né, de águas profundas, então não havia problema das embarcações encalharem, né, então como a localização é estratégica, embarcações de várias partes do mundo que passavam, né, no trânsito intercontinental, aí, da Europa para a África, da África para as Américas. Então, eles passavam pela ilha de São Vicente para reabastecer e seguir viagem, né? Então, nesse trânsito, né, a gente vai perceber a formação dessa ilha e a formação do povo que a habita também, né? Então, diferentemente da ilha de Santiago, que é a ilha onde está a capital e onde tudo começou, né, a partir de 1462, né? Lembrando mais uma vez que o arquipélago foi descoberto ou foi a chegada dos portugueses, né, aconteceu em 1460, né, a partir de 1462 é que os portugueses passam, então, a ocupar, né. As ilhas, elas foram encontradas desertas, né, sem habitantes nativos, né, e a formação do povo, ela vai se dar a partir do encontro de etnias africanas que foram capturadas, levadas para Santiago, e aí o elemento europeu entra em ação também. Nós vamos ter assim a formação de um povo mestiço, né? A mestiçagem vai dar a tônica, né, na formação do homem cabo-verdiano, e os habitantes da ilha de São Vicente são predominantemente mestiços, né? Então, o elemento negro não tem muita força nessa ilha. É uma ilha com 227 quilômetros quadrados, né? E aqui acontecem algumas dos eventos culturais mais marcantes de Cabo Verde. Por exemplo, o Carnaval, né? O Carnaval da Ilha de São Vicente é um evento muito celebrado, muito comemorado, atrai turistas, né? Atrai pessoas de outras ilhas que vão apreciar os desfiles que acontecem do Carnaval de São Vicentino, né? Há festivais
de música, festivais de teatro, né? A gente vai ter assim um número considerável de artistas plásticos, de músicos. A noite mindelense é uma noite bastante agitada, que movimenta, então, aí os palcos, né? Os palcos do teatro, da música, os bares, né? Então, a vida noturna é bastante agitada, né? E tudo isso começa com a ascensão do Porto Grande de Mindelo. Então, aqui nós vemos uma foto panorâmica, né, retirada da internet, em que mostra aí um pouco dos aspectos, né, e a paisagem da ilha de São Vicente e da cidade do Mindelo, né? Um dos lugares marcantes e que chama bastante a atenção em Mindelo é o mercado do peixe, né? Então, os pescadores vão geralmente à noite para o alto mar fazer a pesca, a captura dos peixes, e na parte da manhã eles chegam e levam esses peixes para serem comercializados no mercado, serem limpos, trabalhados, né? E depois vendidos, né, para as pessoas ou distribuídos de uma forma que principalmente a mulher vai comercializar esse peixe ou ali diretamente no mercado ou de forma ah, ah, a varejo, né, em que elas saem pelas ruas com uma bacia geralmente na cabeça com pedaços, né, de peixe, né? Esse peixe que nós vimos ali inteiro, né, é o atum. Então aqui nós já temos ele cortado, né? Aqui no Brasil geralmente a gente vai ver atum só na latinha, né? Ou na pizza de atum que a gente pede, né? Numa pizzaria. Lá no mercado da cidade de São Vicente, da cidade de Mindelo, em São Vicente, nós nos deparamos, né, com o peixe dessa forma, né? Então é bastante interessante e foi assim muito gratificante conhecer o atum cabo-verdiano, que é considerado um dos melhores do mundo. Mais um pouquinho, né, para vocês ficarem com água na boca. Aqui, como eu falei, a presença da mulher, né, na comercialização, principalmente, né, desses produtos, desse peixe, né? Não só o peixe é vendido pelas mulheres, é comercializado pelas mulheres, mas também legumes, verduras, né, que elas saem pelas ruas e as pessoas têm a oportunidade de comprar aí nesse comércio que vai de porta em porta. Aqui na cidade do Mindelo também a arquitetura, né? Ela é uma arquitetura marcadamente portuguesa, né? Colonial, e nós temos então a réplica da Torre de Belém em Mindelo, né? E para a gente falar um pouquinho mais, né? Sobre as artes plásticas, né? Eu vou gravar um outro vídeo. Vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito longo, né? E fique cansativo para vocês, né? Na próxima parte, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Tchalé Figueira e a sua arte, ok?